Eu tinha apenas 12 anos quando descobri que minha vida toda havia sido uma mentira. Que as pessoas em quem mais confiava no mundo, meus próprios pais, eram capazes de coisas que eu jamais imaginaria, mas vou começar do começo, para que vocês entendam como chegamos até esse ponto. Nasci em uma cidadezinha no interior, onde todo mundo se conhece e as casas ficam tão próximas que você consegue ouvir a conversa dos vizinhos pela janela. Nossa casa era pequena, com apenas 2 quartos, uma sala minúscula e uma cozinha que mais parecia um closet. O cheiro de café passado de manhã se misturava com o aroma de pão caseiro que minha mãe fazia toda terça-feira. Era um lugar simples, mas eu achava que era lar. Meu pai trabalhava na oficina mecânica do seu João, do outro lado da cidade. Ele chegava em casa sempre com as mãos sujas de graxa, o uniforme azul manchado e um cheiro forte de óleo que grudava em... Minha mãe ficava em casa, cuidando de mim e da casa, sempre com um sorriso no rosto quando eu chegava da escola. Ou pelo menos era assim que eu enxergava as coisas na época. Lembro-me de como era minha rotina naquela idade. Acordava com o som do galo do vizinho às 6 da manhã. Minha mãe já estava na cozinha preparando o meu café da manhã, sempre pão com margarina e café com leite bem doce. Ela tinha o cabelo castanho sempre preso em um rabo de cavalo baixo e usava aqueles vestidos floridos que eram moda na época. Seus olhos castanhos pareciam sempre cansados, mas ela sorria quando me via. "Bom dia, meu amor", ela dizia, alisando meu cabelo enquanto eu sentava à mesa. "Dormiu bem?" Eu sempre respondia que sim, mesmo quando tinha pesadelos. Não queria preocupá-la. Depois do café, pegava minha mochila menos uma mochila azul, marinho que estava já bem desgastada menos, e caminhava 6 quadras até a escola. No caminho, cumprimentava Dona Maria, que sempre regava suas plantas na calçada, e o senhor Antônio, que abria sua padaria bem cedo. A escola era um prédio antigo, com paredes de tijolo aparente e piso de cimento queimado, que fazia muito barulho quando a gente corria pelos corredores. Minha professora, Dona Carmen, era uma senhora de uns 50 anos, que usava óculos grossos e tinha uma voz firme que conseguia controlar até os meninos mais bagunceiros da turma. Eu era uma aluna mediana, nem das melhores, nem das piores. Gostava de português e detestava matemática. Na hora do recreio, sentava, sempre no mesmo lugar, embaixo de uma árvore grande no pátio, e comia o lanche que minha mãe preparava. Geralmente era um sanduíche de mortadela com queijo e um suco de laranja e uma garrafinha de plástico, que eu reutilizava. Todos os dias. Tinha algumas amigas, mas não era muito chegada em grandes grupos. Preferia a companhia da Mariana, uma menina pequena e tímida como eu, que morava a 2 ruas de casa. Nós duas éramos meio que as esquisitas da turma, sempre juntas, sempre conversando baixinho sobre nossos segredos de criança. Quando voltava da escola, minha mãe sempre perguntava como tinha sido o dia. Eu contava sobre as matérias, sobre o que a professora tinha ensinado, sobre alguma coisa engraçada que havia acontecido. Ela escutava com atenção, fazendo perguntas e parecendo realmente interessada. Depois eu ia para o quintal brincar, ou ficava assistindo televisão na nossa pequena sala. Nosso quintal era minúsculo, mas tinha uma goiabeira que meu avô havia plantado anos antes. Eu adorava subir nela e ficar lá em cima, observando o movimento da rua. Dali eu conseguia ver quem passava, quem chegava, quem saía. Era meu ponto de observação particular. Meu pai chegava sempre por volta das 6 horas da tarde. Eu ouvia o barulho da motocicleta dele antes mesmo de ele dobrar a esquina. Era uma moto antiga, barulhenta, que fazia um ronco característico. Quando ele estacionava no portãozinho da nossa casa, eu corria para cumprimentá-lo. "E aí, filhota?" ele dizia, me pegando no colo, mesmo com as roupas sujas. Ele era um homem alto, magro, com cabelo preto sempre bem penteado com brilhantina. Tinha mãos grandes e calejadas pelo trabalho, e sempre cheirava a cigarro e graxa. Mas eu gostava daquele cheiro. Para mim, era o cheiro de pai. Nossa rotina de jantar era sempre a mesma. Sentávamos na pequena mesa da cozinha. Eu, minha mãe e meu pai. Ela servia comida menos, geralmente arroz, feijão, alguma carne, e salada menos, e nós conversávamos sobre o dia. Meu pai contava sobre o trabalho, sobre os carros que havia consertado, sobre algum cliente difícil. Minha mãe falava sobre as tarefas de casa, sobre as fofocas da vizinhança. Depois do jantar,
Nós três nos sentávamos na sala para assistir televisão. Tínhamos apenas um aparelho pequeno, em preto e branco, que ficava em cima de uma mesinha de madeira. Assistíamos ao jornal, depois alguma novela. Eu me aconchegava entre os dois no sofá, sentindo o calor deles, dos dois lados. Aos domingos, íamos à igreja, era uma igreja pequena com bancos de madeira que faziam barulho toda vez que alguém se mexia. O padre era um homem jovem que havia chegado na cidade há pouco tempo. Falava com voz forte sobre Deus, sobre família, sobre os valores cristãos. Meus pais sempre prestavam muita atenção, e eu tentava prestar também, mas às vezes minha mente divagava. Depois da missa, sempre almoçávamos na casa da minha avó materna, que morava a algumas ruas dali. Vovó Teresa era uma mulher pequenina, toda enrugadinha, que fazia o melhor frango assado do mundo. Sua casa sempre cheirava comida boa e tinha aquela sensação gostosa de lar de verdade. "Venha cá, minha netinha", ela dizia, me puxando para o seu colo. "Conta pra vovó como foi a semana na escola." Eu adorava esses momentos com ela. Vovó Teresa me escutava de um jeito diferente dos meus pais. Parecia que ela realmente se importava com cada detalhezinho que eu contava. Às vezes eu percebia minha mãe e meu pai conversando baixinho na cozinha enquanto eu estava com a vovó, mas nunca prestei muita atenção nisso na época. Durante a semana, eu ajudava minha mãe com algumas tarefas domésticas. Dobrava as roupas limpas, arrumava meu quarto, às vezes ajudava a secar a louça. Ela sempre me agradecia com carinho na cabeça e um obrigada, minha filha. Eu me sentia importante sendo útil. Nas tardes de sábado, quando não tinha escola, eu e a Mariana brincávamos juntas, às vezes na minha casa, às vezes na dela. Brincávamos de boneca, de casinha, de escola. Imaginávamos que éramos professoras, mães, aventureiras. Nossa imaginação não tinha limites. Lembro-me particularmente de um sábado em que estávamos brincando no meu quintal, quando vi um homem parado do outro lado da rua, olhando para nossa casa. Era um homem que eu nunca tinha visto antes, usando um chapéu marrom e uma camisa de manga comprida mesmo no calor. Ele ficou ali por alguns minutos, apenas observando, e depois foi embora. "Quem era aquele homem?" perguntei para Mariana. Ela olhou para onde eu estava apontando, mas ele já tinha sumido. "Que homem?" "Tinha um homem ali parado, olhando para cá. Deve ter sido alguém que se perdeu." Voltando a brincar. Eu esqueci do episódio rapidamente, como criança faz. Mas agora, tantos anos depois, percebo que aquilo foi o primeiro sinal de que algo estava acontecendo. O primeiro indício de que minha vida pacata estava prestes a mudar completamente. Naquela época, eu acreditava que meus pais me amavam acima de tudo, que nossa pequena família era unida e feliz, que nada de ruim poderia acontecer comigo enquanto estivesse sob a proteção deles. Como eu estava enganada. As semanas foram passando normalmente após aquele episódio. Eu continuava minha rotina de escola, brincadeiras e tarefas de casa. Meus pais pareciam normais, mantendo os mesmos hábitos de sempre. Mas se eu prestasse mais atenção, talvez tivesse notado algumas mudanças sutis. Meu pai começou a chegar mais tarde do trabalho algumas vezes por semana. Quando eu perguntava por quê, ele dizia que teve que fazer hora extra, ou que teve um carro difícil de consertar. Minha mãe nunca questionava essas explicações. Apenas servia o jantar dele quando chegava e continuava com sua rotina normal. Também comecei a notar que meus pais conversavam em voz baixa com mais frequência. Quando eu me aproximava, eles mudavam de assunto rapidamente, perguntando sobre minha lição de casa ou sobre alguma coisa da escola. Na época, pensei que era conversa de adulto, sobre contas, trabalho, essas coisas chatas que os pais sempre conversam. Uma noite, acordei para beber água e ouvi vozes vindas da cozinha. Saí do meu quarto e fiquei escutando atrás da porta. Era meu pai falando com minha mãe, mas em um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Parecia preocupado, quase desesperado. "Não tem outro jeito", ele dizia. "A situação está muito apertada. Se não fizermos isso, vamos perder tudo." Minha mãe respondeu alguma coisa que eu não consegui entender direito, mas o tom dela era triste, resignado. "E a menina?" ela perguntou depois. "A menina vai ficar bem. É só por um tempo, até a coisa melhorar." Eu não entendia sobre o que estavam falando, mas aquela conversa me deixou com uma sensação estranha no peito. Voltei para a cama, mas demorei muito para conseguir dormir de novo. Ficava pensando no que seria essa coisa que precisava melhorar, e por que minha mãe parecia tão triste. No dia seguinte, agi como se não tivesse ouvido nada. Tomei café normalmente, fui para a escola,
Voltei e ajudei minha mãe com as tarefas. Mas durante todo o dia, aquela conversa ficou martelando na minha cabeça. A escola continuava igual. Dona Carmen dava suas aulas com a mesma energia de sempre. Meus colegas faziam as mesmas bagunças. Mariana conversávamos sobre as mesmas coisas, mas eu me sentia diferente, como se soubesse de algo que não deveria saber, mesmo não entendendo exatamente o que. Foi então que começaram a aparecer mais pessoas estranhas na nossa rua. Não todos os dias, mas com uma frequência que chamou minha atenção. Homens de chapéu, sempre usando roupas escuras, que ficavam parados em pontos diferentes, observando, às vezes ficavam alguns minutos, às vezes meia hora, depois sumiam. Eu comentei sobre isso com a Mariana, mas ela não estava prestando atenção para ela. Eram apenas pessoas passando na rua. Para mim, tinha alguma coisa diferente. Algo no jeito como eles olhavam, como se estivessem procurando alguma coisa específica. Uma tarde, quando voltava da escola, vi 2 desses homens conversando com meu pai no portão de casa. Eles falavam baixo, e meu pai acenava com a cabeça, parecendo concordar com alguma coisa. Quando me viram chegando, pararam de falar imediatamente. Os homens se despediram rapidamente e foram embora. Quem eram aqueles homens, pai? Perguntei. Eram só uns clientes. Ele respondeu, sem me olhar nos olhos. Queriam saber sobre um serviço. Mas eles não estavam com nenhum carro. Às vezes as pessoas vêm perguntar, antes de trazer o carro, ele disse, entrando em casa, vai fazer sua lição de casa. Aquela resposta não me convenceu. Alguma coisa estava acontecendo, e eu podia sentir isso no ar. Era como quando o tempo vai mudar, que você sente uma eletricidade diferente no ambiente antes da tempestade chegar. Minha mãe também estava diferente, mais quieta, mais distraída. Às vezes eu falava com ela e tinha que repetir 2, 3 vezes até ela me dar atenção. Outras vezes eu a pegava me olhando com uma expressão estranha, como se estivesse vendo algo que não gostava, mas que não podia evitar. Mãe, a senhora está bem? Perguntei um dia, depois de notar que ela estava mexendo na mesma panela há 10 minutos, sem cozinhar nada. Estou sim, minha filha, ela respondeu, forçando um sorriso. Só um pouco cansada. A senhora quer que eu ajude em alguma coisa? Não precisa não. Vai brincar que eu termino aqui. Mas ela não terminou. Ficou parada ali por mais alguns minutos, olhando para o nada, como se estivesse pensando em alguma coisa muito importante e muito triste, ao mesmo tempo. Durante o jantar, naquela noite, meus pais mal conversaram. Comemos em um silêncio pesado, interrompido apenas pelos ruídos da mastigação e do toque dos talheres no prato. Eu tentei contar sobre meu dia na escola, mas eles apenas acenaram com a cabeça, sem realmente prestar atenção. Depois do jantar, em vez de assistirmos televisão juntos como de costume, meu pai disse que precisava sair. Vou resolver uns negócios, ele disse, pegando as chaves da moto. Volto mais tarde. Minha mãe não perguntou que negócios eram esses, não perguntou quando ele voltaria. Apenas continuou lavando a louça, com os ombros tensos e uma expressão fechada. Ficamos eu e ela sozinhas na sala, assistindo televisão. Mas eu sentia que ela não estava realmente ali comigo. Sua mente estava em outro lugar, um lugar que me parecia muito distante e muito assustador. Mãe, disse, me aconchegando mais perto dela no sofá. A senhora me ama? Ela me olhou com surpresa, como se não esperasse aquela pergunta. Claro que eu te amo, minha filha. Por que pergunta isso? Não sei. Só queria saber. Ela me abraçou, mas o abraço não trouxe o conforto de sempre. Havia algo diferente nele, algo que parecia mais um pedido de desculpas do que uma demonstração de carinho. Naquela noite, acordei novamente com o som de vozes na cozinha. Desta vez, não era só meu pai e minha mãe. Havia mais pessoas falando, vozes que eu não reconhecia. Saí da cama silenciosamente e me aproximei da porta do meu quarto, tentando entender o que estavam dizendo. Tem que ser na semana que vem? Ouvi uma voz masculina que não conhecia. E se ela não quiser ir? Era a voz da minha mãe, quebrada, quase sussurrando. Ela vai ter que querer, respondeu outra voz, mais áspera. Não tem escolha, é só por um tempo, disse meu pai. Mas sua voz não soava convincente nem para ele mesmo. Quando tudo se resolver, ela volta. E se não resolver? Perguntou minha mãe. Houve um silêncio longo e pesado antes de alguém responder. Vai resolver. Tem que
resolver. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha medo que eles ouvissem. Não entendia completamente sobre o que estavam falando, mas sabia que era sobre mim. E sabia que não era algo bom. Voltei para a cama, mas não consegui dormir. Ficei, olhando para o teto, tentando entender o que estava acontecendo. Que negócio era esse que meus pais estavam envolvidos? Por que havia homens estranhos sempre rondando nossa casa? E por que minha mãe parecia tão triste ultimamente? As peças de um quebra-cabeça terrível começavam a se formar na minha cabeça, mas eu ainda não conseguia ver a imagem completa. Tudo o que eu sabia era que minha vida estava prestes a mudar, e que essa mudança não seria para melhor. Na manhã seguinte, comportei-me normalmente. Tomei café, fui para a escola, tentei prestar atenção nas aulas, mas minha mente estava inquieta, cheia de perguntas que eu não sabia como fazer. Durante o recreio, sentei no meu lugar habitual embaixo da árvore. Mas em vez de conversar com a Mariana, fiquei observando os outros alunos brincarem. Todos pareciam tão normais, tão despreocupados, suas vidas eram simples, previsíveis, seguras. Por que a minha não podia ser assim também? Você está estranha hoje, comentou a Mariana, sentando ao meu lado. Aconteceu alguma coisa? Eu queria contar para ela sobre as conversas que tinha ouvido, sobre os homens estranhos, sobre o comportamento diferente dos meus pais. Mas como eu poderia explicar algo que nem eu mesma entendia direito? Não é nada, respondi. Só estou pensando. Pensando no quê? Em nada importante. Mas era importante, era a coisa mais importante do mundo para mim naquele momento. Só que eu não sabia ainda o quão importante seria. Quando cheguei em casa após a aula, encontrei minha mãe sentada na cozinha, com uma xícara de café frio na sua frente e olhos vermelhos de tanto chorar. Ela tentou disfarçar quando me viu, limpando o rosto rapidamente e forçando um sorriso. Oi, minha filha, como foi a escola hoje? Foi bem, respondi, mas minha atenção estava focada nela. Mãe, por que a senhora estava chorando? Eu não estava chorando, ela mentiu. É alergia. Deve ser poeira. Sentei-me ao lado dela e peguei sua mão. Estava fria e trêmula. Mãe, se tem algum problema, pode me contar. Eu já sou grande, posso ajudar. Ela me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era um misto de amor, desespero e remorso. Como se quisesse me contar tudo, mas ao mesmo tempo soubesse que não podia. Não é nada que você possa resolver, minha filha, ela disse finalmente. São problemas de adulto. Mas se os adultos não conseguem resolver, como eu vou ficar segura? A pergunta saiu da minha boca antes mesmo de eu pensar direito. Mas foi como se meu subconsciente já soubesse que minha segurança estava em risco. Minha mãe ficou em silêncio por um longo tempo, apenas segurando minha mão e olhando para baixo. Quando finalmente falou, sua voz estava quase inaudível. Você sempre vai ser minha menina, ela disse. Não importa o que aconteça. Lembre-se sempre disso. Aquelas palavras me causaram mais medo do que qualquer coisa que eu tinha ouvido até então. Soavam como uma despedida, como se ela estivesse se preparando para algo terrível que estava por vir. Naquela tarde, enquanto fazia minha lição de casa, ouvi meu pai chegando mais cedo do que o usual, pelo som da motocicleta. Percebi que ele não estava sozinho. Havia outro veículo chegando junto com ele. Fui até a janela do meu quarto e vi meu pai descendo da moto, seguido por um carro preto que parou logo atrás. 2 homens saíram do carro. Os mesmos homens que eu tinha visto conversando com ele alguns dias antes, eles entraram em casa e logo ouvi vozes na sala. Desta vez, não consegui resistir à curiosidade. Saí do meu quarto silenciosamente e me escondi atrás da porta que separava o corredor da sala? Então está decidido, dizia um dos homens desconhecidos. Amanhã à noite. Amanhã, a voz da minha mãe soou desesperada. Mas eu pensei que não tem mais tempo para pensar, cortou o outro homem. Ou é amanhã, ou o acordo não vale mais. E o dinheiro? Perguntou meu pai. Metade hoje, metade quando entregarmos a mercadoria. Mercadoria. Eles estavam falando de mim como se eu fosse uma mercadoria. Meu mundo começou a desabar naquele momento. Finalmente, entendi o que estava acontecendo. Meus pais, as 2 pessoas em quem eu mais confiava no mundo, estavam me vendendo, como se eu fosse um objeto qualquer que eles pudessem negociar. Senti uma náusea terrível, subindo pela garganta. Tive que tampar a boca com as mãos para não fazer ruído. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu não podia chorar. Não podia deixar que eles soubessem que eu tinha descoberto. A menina não desconfia de nada?
Perguntou um dos homens. Não, respondeu. Meu pai, ela não sabe de nada, como eles se enganavam. Eu sabia de tudo, agora, ou pelo menos sabia o suficiente para entender que estava em perigo mortal. Melhor assim, disse o outro homem. Vai ser mais fácil para todo mundo. Mais fácil para todo mundo, menos para mim. Voltei para o meu quarto em silêncio. Fechei a porta e sentei na cama, tentando processar o que tinha acabado de descobrir. Meus pais tinham feito um acordo para me vender para dois homens estranhos. Amanhã, à noite, eu seria levada embora de casa, provavelmente para nunca mais voltar. 1000 pensamentos passavam pela minha cabeça. Para onde eles me levariam? O que fariam comigo? Por quê meus pais estavam fazendo isso? Será que eles realmente não me amavam? Ou será que estavam desesperados por algum motivo que eu não conhecia? Mas no fundo, a resposta para a última pergunta não importava. O que importava é que eles tinham escolhido me sacrificar. Tinham decidido que qualquer problema que estivessem enfrentando valia mais do que a segurança da própria filha. O jantar, naquela noite, foi uma tortura. Sentei à mesa com eles, fingindo normalidade enquanto meu coração estava despedaçado. Meus pais também fingiam normalidade, perguntando sobre meu dia na escola, comentando sobre o tempo, falando sobre trivialidades, como se amanhã fosse ser apenas mais um dia comum. Amanhã você vai para a casa da vovó, disse minha mãe de repente, sem me olhar nos olhos. Meu coração quase parou. Era assim que eles iam fazer. Iam me dizer que era para ir para a casa da vovó, mas no caminho me entregariam para aqueles homens. Por quê? Perguntei, tentando manter a voz firme. Sua mãe e eu vamos resolver uns negócios, disse meu pai. Pode demorar a noite toda. É melhor você dormir lá. Que tipo de negócios? Nada demais. Só umas coisas chatas de adulto. Coisas chatas de adulto, como vender a própria filha. Posso levar a Mariana junto? Perguntei, desesperada para ter pelo menos uma aliada. Não, respondeu minha mãe rapidamente. Dessa vez vai ser só você mesmo. Claro, não podiam arriscar ter testemunhas. Terminei de comer em silêncio e pedi para ir para o meu quarto. Disse que estava cansada e queria dormir cedo. Meus pais concordaram, provavelmente aliviados por não terem que continuar fingindo por mais tempo. Uma vez no meu quarto, comecei a pensar freneticamente em um plano. Eu tinha até amanhã à noite para descobrir como sair dessa situação, mas o que uma menina de 12 anos poderia fazer contra dois homens adultos e contra seus próprios pais? Pensei em fugir de casa durante a madrugada, mas para onde eu iria? Não tinha dinheiro, não conhecia ninguém em outras cidades e provavelmente seria encontrada rapidamente em uma cidade tão pequena. Pensei em contar para a vovó, mas será que ela acreditaria em mim? E mesmo que acreditasse, será que teria poder para me proteger contra qualquer esquema que meus pais estivessem envolvidos? Pensei em contar para a polícia, mas eu era apenas uma criança. Será que levariam minha palavra contra a dos meus pais? E se eles não acreditassem, meus pais saberiam que eu tinha descoberto tudo e poderiam antecipar os planos. Estava encurralada, não importa para que lado olhasse, não via saída. Passei a noite inteira acordada, olhando pela janela, vendo as horas passarem no pequeno relógio ao lado da minha cama. A cada hora que se passava, meu destino se aproximava mais. De manhã, quando minha mãe me chamou para o café da manhã, eu estava exausta, mas sabia que precisava agir normalmente. Não podia deixar transparecer que sabia de alguma coisa. Bom dia, minha filha, ela disse, mas sua voz soava forçada, artificial. Bom dia, mãe. Sentei à mesa e tomei café sem apetite. Cada mordida parecia areia na minha boca. Minha mãe também não estava comendo, apenas mexendo a comida no prato. Hoje você não precisa ir para escola, ela disse de repente. Por quê? Porque você vai passar o dia me ajudando em casa. E à tarde vamos arrumar suas coisas para levar para a casa da vovó. Arrumar minhas coisas. Como se eu realmente fosse para a casa da vovó. Passei o dia ajudando minha mãe com tarefas domésticas, mas minha mente estava em outro lugar. Observava cada movimento dela, cada expressão, procurando sinais de arrependimento, de hesitação, qualquer coisa que indicasse que ela ainda podia mudar de ideia. Mas não vi nada. Ela estava determinada, por mais doloroso que fosse para ela. À tarde, como prometido, ela me ajudou a arrumar uma mala pequena com algumas roupas. Leve só o essencial, ela disse. Você não vai ficar muito tempo lá. Mentira!
Nós duas sabíamos que era mentira. Meu pai chegou em casa mais cedo, por volta das 4 horas, parecia nervoso, constantemente olhando pela janela como se estivesse esperando alguém. Está tudo pronto? Perguntou para minha mãe. Está, ela respondeu, mas sua voz saiu trêmula. Às 5 horas, ouvi o som de um carro parando na nossa rua. Meu pai foi até a janela e acenou com a cabeça. É hora, ele disse. Minha mãe me olhou com os olhos cheios de lágrimas que ela tentava esconder. Venha, minha filha. Vamos levar você para vovó. Peguei minha mala pequena e caminhei até a porta. A cada passo, meu coração batia mais forte. Sabia que assim que saísse de casa, talvez nunca mais voltasse. Do lado de fora, havia um mesmo carro preto que eu tinha visto no dia anterior. Os 2 homens estavam lá, esperando. Um deles sorriu quando me viu, mas não foi um sorriso amigável. Foi um sorriso que me gelou até os ossos. Olá, Ana, disse um deles. Nós vamos te levar para um passeio. Olhei para meus pais, buscando algum sinal de que eles tinham mudado de ideia, que não iam deixar isso acontecer. Mas eles desviaram o olhar. Meu pai olhava para o chão e minha mãe tinha as mãos no rosto, como se não conseguisse suportar me ver. Não, disse de repente, minha voz saindo mais alta do que eu esperava. Eu não vou. Todo mundo parou e me olhou. O silêncio durou alguns segundos eternos. Claro que vai, disse um dos homens, se aproximando de mim. Sua avó está esperando. Vocês não vão me levar para minha avó, respondi, surpreendendo a mim mesma com minha coragem. Eu sei o que vocês estão fazendo. A expressão do homem mudou imediatamente. Não era mais, o falso sorriso gentil. Agora era a cara real dele, fria e ameaçadora. Menina esperta, ele disse, me agarrando pelo braço com força. Mas não esperta o suficiente para saber quando ficar quieta. Me solta, gritei, tentando me soltar. Socorro! Alguém me ajuda. Mas estávamos na nossa própria casa, com meus próprios pais presentes. Quem viria me ajudar? Ana, por favor, disse minha mãe, se aproximando com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não torna as coisas mais difíceis. Mais difíceis para quem? Gritei para ela. Para vocês que estão me vendendo, ou para mim que estou sendo vendida. Meu pai finalmente ergueu a cabeça e me olhou. Seus olhos estavam vermelhos, mas sua expressão era firme. Você não entende, ele disse. A gente não tem escolha. Todo mundo tem escolha. Gritei de volta. Vocês escolheram o dinheiro ao invés de mim. O outro homem, que até então tinha ficado quieto, se aproximou. Chega de drama, ele disse. Rispidamente, vamos acabar logo com isso. Ele fez um sinal para o primeiro homem, que apertou meu braço ainda mais forte e começou a me arrastar para o carro. Eu me debati, gritei, chutei, mas não adiantou nada. Era uma criança de 12 anos contra 2 homens adultos. Mãe, gritei uma última vez, estendendo a mão livre na direção dela. Por favor! Ela deu um passo na minha direção, mas meu pai a segurou pelo braço, impedindo-a de se aproximar. Deixa ela ir, Maria, ele disse. Baixinho! Já tá decidido. Aquelas foram as últimas palavras que ouvi do meu pai. Me jogaram no banco de trás do carro, com um dos homens sentado ao meu lado, para impedir que eu tentasse escapar. O outro se sentou no banco da frente e ligou o motor. Através da janela traseira, vi meus pais parados na porta de casa, minha mãe chorando descontroladamente e meu pai com a cabeça baixa. Para onde vocês estão me levando? Perguntei, tentando manter a voz firme, apesar do terror que sentia. Para um lugar onde você vai aprender a ser mais obediente, respondeu o homem ao meu lado. O que vocês vão fazer comigo? Isso não é da sua conta. Você só precisa fazer o que mandarmos. E se eu não fizer? Ele me olhou com um sorriso cruel. Então você vai descobrir que existe coisa pior do que obedecer. O carro saiu da minha cidade e pegou a estrada. Através da janela, vi minha vida inteira ficando para trás. A escola onde eu estudava, a padaria do Senhor. Antônio, a casa da Mariana, tudo diminuindo até desaparecer no horizonte. Choramos em silêncio por um tempo, até que não consegui mais segurar o desespero. Eu quero voltar para casa, disse entre soluços. Esquece casa, respondeu o homem. De agora em diante, sua casa é onde nós dissermos que é. Meus pais vão sentir saudade de mim. Eles vão mudar de ideia e vir me buscar. O homem riu, um som amargo e sem humor. Seus pais já receberam o dinheiro. Para eles, você nem existe.
Mas aquelas palavras foram como um soco no estômago. Eu sabia que era verdade, mas ouvir em voz alta tornou tudo mais real, mais final. Viajamos por horas. O sol se pôs e a estrada ficou escura, iluminada apenas pelos faróis do carro. Eu tentava prestar atenção no caminho, decorar pontos de referência, qualquer coisa que pudesse me ajudar a voltar para casa mas estava tudo escuro demais, e eu estava muito assustada para me concentrar direito. Finalmente, o carro parou. Em frente a uma casa grande, no meio do que parecia ser uma fazenda. Não havia vizinhos por perto, nem luzes de outras casas. Era um lugar completamente isolado. Chegamos, disse o homem do banco da frente. Me tiraram do carro e me levaram até a casa. Era uma construção antiga, mal conservada com tinta descascando e janelas com grades. Parecia mais uma prisão do que uma casa. A porta da frente se abriu antes mesmo de chegarmos até ela. Uma mulher apareceu no batente, uma mulher alta, magra, com o cabelo grisalho preso em um coque apertado e uma expressão severa no rosto. Esta é ela? Perguntou, me olhando de cima a baixo como se estivesse avaliando um animal. É, respondeu um dos homens. 12 anos, como vocês pediram. Parece saudável, disse a mulher. Me empurraram para dentro da casa e a porta se fechou atrás de mim com um som final e ameaçador. O interior da casa era tão deprimente quanto o exterior. Paredes descascadas, móveis velhos, um cheiro de mofo e abandono que grudava na garganta. Havia uma escada levando para o segundo andar, e várias portas fechadas que eu não podia ver o que havia atrás. Meu nome é Dona Rosa, disse a mulher, se aproximando de mim. De agora em diante, você vai me chamar de Senhora Rosa, e vai fazer tudo que eu mandar, entendeu? Não respondi. Estava paralisada de medo e choque. Eu perguntei se você entendeu. Ela repetiu, desta vez gritando: Entendi, murmurei. Entendi. O quê? Entendi, senhora Rosa. Muito bem. Vejo que você aprende rápido. Isso vai tornar as coisas mais fáceis para todos nós. Ela me levou para uma sala pequena no fundo da casa, onde havia uma mesa com várias cadeiras ao redor. Mandou eu sentar em uma das cadeiras, enquanto ela se sentava do outro lado da mesa. Agora vou te explicar como as coisas funcionam aqui, ela disse, juntando as mãos sobre a mesa. Você vai morar aqui conosco por um tempo. Quanto tempo? Depende de você. Se for obediente e fizer tudo certinho, talvez não demore muito. Se resolver ser teimosa e causar problemas, pode ser que você nunca saia daqui. O que vocês querem de mim? Perguntei, com a voz trêmula. Queremos que você seja uma menina boazinha e faça o que mandarmos. Às vezes vai ser trabalhar na cozinha, às vezes vai ser limpar a casa, e às vezes ela fez uma pausa significativa, vai ser outras coisas. Eu não sabia o que eram essas outras coisas, mas pelo tom da voz dela, sabia que não eram coisas boas. E se eu me recusar? O sorriso dela desapareceu completamente. Então você vai descobrir que temos maneiras de fazer você mudar de ideia. Ela se levantou e foi até uma gaveta, de onde tirou uma corrente longa com algemas numa das pontas. Esta vai ser sua companhia por enquanto, ela disse, prendendo a algema no meu pulso. A corrente era longa o suficiente para eu me mover pela sala, mas não para sair dela. Até você provar que pode ser confiável. Por favor, implorei, as lágrimas voltando aos meus olhos. Eu só quero ir para casa. Sua casa agora é aqui. Quanto antes você aceitar isso, melhor para você. Ela saiu da sala, me deixando sozinha com a corrente no pulso e o peso da realidade esmagando meu peito. Meus pais tinham realmente me vendido. Eu estava numa casa estranha, com pessoas estranhas, e não havia ninguém no mundo que soubesse onde eu estava, ou que se importasse com o que estava acontecendo comigo. Sentei no chão e chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela minha vida antiga, pelos meus pais que tinham me traído, pela minha infância que tinha acabado de forma tão brutal. Chorei até adormecer no chão frio daquela sala escura. Acordei no dia seguinte com alguém balançando meu ombro. Era um homem que eu não tinha visto na noite anterior, menos mais velho, com barba grisalha e roupas de trabalho sujas. Levanta, menina. Hora de trabalhar. Ele me deu um pedaço de pão seco e um copo de água, que serviram de café da manhã. Depois me levou para a cozinha, onde havia uma pilha enorme de pratos sujos, esperando para serem lavados. Lava tudo isso,
ele disse. E lava direito. Se a senhora Rosa não gostar do resultado, você vai ter que fazer tudo de novo. Passei a manhã inteira lavando pratos, panelas, talheres. Minhas mãos ficaram vermelhas e doloridas da água quente e do sabão. Quando terminei, o homem veio verificar meu trabalho. Não está ruim para o primeiro dia, ele disse. Agora você vai ajudar na limpeza da casa. E assim começou minha nova rotina. Acordar cedo, trabalhar o dia inteiro, comer pouco, dormir no chão daquela sala. A corrente nunca saía do meu pulso e eu nunca saía daquela casa. Nos primeiros dias, ainda tinha esperança de que meus pais percebessem o erro que tinham cometido e viessem me buscar. Toda vez que eu via um carro se aproximando na estrada, meu coração disparava. Será que eram eles? Será que tinham finalmente decidido que dinheiro nenhum valia mais do que a própria filha? Mas os dias passaram e eles nunca apareceram. Depois de uma semana, parei de esperar por eles. Depois de 2 semanas, comecei a aceitar que talvez nunca mais os visse. Depois de um mês, comecei a me planejar para escapar sozinha. A casa tinha uma rotina rígida. Dona Rosa acordava sempre às 6 da manhã e ia para a cozinha preparar o café. O homem da barba grisalha, que eu descobri que se chamava Joaquim, cuidava dos afazeres externos, menos alimentar os animais, consertar cercas, essas coisas. Havia mais 2 pessoas morando na casa, menos uma mulher mais nova chamada Sônia, que parecia ser assistente da Dona Rosa, e outro homem que eu via pouco, mas que parecia ser o responsável pela segurança. Durante o dia, eu trabalhava sob supervisão constante, mas à noite, depois que todos iam dormir, eu ficava sozinha naquela sala. A corrente me limitava, mas ainda assim eu explorava cada centímetro do espaço ao meu alcance, procurando por alguma fraqueza, alguma maneira de escapar. Foi numa dessas explorações noturnas que descobri algo que mudou tudo. Havia uma tábua solta no assoalho, bem próxima à parede. Quando a puxei, encontrei um buraco pequeno que levava ao espaço debaixo da casa. Era estreito demais para eu passar, mas talvez fosse possível alargar. Comecei a trabalhar naquela tábua todas as noites, usando um prego enferrujado que tinha encontrado num canto da sala. Era um trabalho lento e silencioso, mas a cada noite o buraco ficava um pouco maior. Depois de 2 semanas trabalhando naquela fuga, o buraco estava grande o suficiente para eu passar. Mas ainda havia o problema da corrente. Como eu tiraria a algema do meu pulso? Foi então que lembrei de uma coisa que tinha visto minha mãe fazer quando perdia a chave de alguma coisa. Ela usava sabão para lubrificar e às vezes conseguia forçar fechaduras ou engrenagens emperradas. Guardei um pedaço de sabão da cozinha e na noite seguinte cobri minha mão inteira com ele. Depois de muito esforço e dor, consegui tirar a algema. Meu pulso ficou machucado e sangrando, mas eu estava livre. Desci pelo buraco no assoalho e me vi debaixo da casa, no meio de escuridão total. Rastejei na direção que achava que levava para fora, guiando-me apenas pelo tato. Era um espaço apertado, cheio de teias de aranha e terra úmida, mas representava minha liberdade. Quando finalmente saí do outro lado, estava atrás da casa, próxima a uma cerca que limitava a propriedade. A lua estava cheia, iluminando o caminho. Olhei uma última vez para a casa, onde tinha sido prisioneira por quase 2 meses, e corri. Corri pela estrada escura sem saber para onde estava indo, apenas seguindo a direção oposta a que o carro tinha vindo quando me trouxeram. Meus pés descalços doíam no asfalto áspero, mas eu não podia parar. A qualquer momento, eles podiam descobrir minha fuga e vir atrás de mim. Corri até não aguentar mais. Depois caminhei. Quando o cansaço ficou insuportável, me escondi no mato do lado da estrada e dormi algumas horas. Acordei com o primeiro raio de sol e continuei caminhando. Foi assim por 3 dias, caminhando durante o dia, me escondendo e dormindo à noite. Comia frutas que encontrava no caminho, bebia água de riachos. Estava com fome, sede, frio e medo, mas estava livre. No 3º dia, cheguei a uma cidade pequena. Não era minha cidade natal, mas era civilização. Havia pessoas, casas, uma delegacia de polícia. Entrei na delegacia tremendo, suja, machucada, mas determinada a contar minha história. O policial de plantão me olhou com surpresa e preocupação. Minha filha, o que aconteceu com você? E eu contei tudo, sobre meus pais me vendendo, sobre a casa onde fui mantida prisioneira, sobre minha fuga. O policial me ouviu com expressão cada vez mais grave, fazendo perguntas, anotando detalhes. Você lembra
Onde era essa casa? Ele perguntou. Eu descrevi o caminho da melhor forma que consegui, mas era difícil ser precisa. Tinha prestado pouca atenção no caminho de ida, e na volta estava desesperada demais para memorizar detalhes. Vamos investigar, prometeu o policial, mas primeiro, vamos cuidar de você. Você está machucada e precisa de cuidados médicos. Me levaram para o hospital, onde cuidaram dos meus ferimentos e me deram comida de verdade pela primeira vez em meses. Depois, me levaram para o abrigo de menores da cidade, onde eu ficaria enquanto as autoridades decidiam o que fazer comigo. Os próximos dias foram uma confusão de interrogatórios, exames médicos, assistentes sociais e advogados. Todo mundo queria ouvir minha história, entender o que tinha acontecido, decidir qual seria meu futuro. Enquanto isso, a polícia estava investigando. Encontraram a casa que eu tinha descrito, mas quando chegaram lá, estava vazia. Dona Rosa, Joaquim e os outros tinham sumido, levando qualquer evidência do que tinham feito. É comum nesses casos, explicou o delegado. Quando um esquema é descoberto, eles se mudam rapidamente para outro lugar e continuam operando. E meus pais? Perguntei. O que vai acontecer com eles? Isso vai depender do que conseguirmos provar, ele respondeu. Vamos investigar a participação deles também. Parte de mim queria que eles fossem punidos pelo que tinham feito, mas outra parte, a parte que ainda era criança e que ainda os amava, apesar de tudo, torcia para que houvesse uma explicação, uma justificativa, alguma coisa que tornasse aquela traição menos dolorosa. Uma semana depois da minha chegada à delegacia, recebi uma notícia que mudou tudo novamente. Seus pais querem falar com você, disse a assistente social. Eles estão aqui na cidade. Meu coração disparou. Depois de todos esses meses, depois de tudo que tinha acontecido, eles finalmente tinham me procurar. Mas quando os vi na sala da delegacia, soube imediatamente que não tinham vindo por amor ou por saudade. Tinham vindo porque estavam com problemas por causa do que fizeram. Minha mãe chorou quando me viu, mas eram lágrimas de culpa, não de alegria. Meu pai nem conseguiu me olhar nos olhos direito. Ana, disse minha mãe, se aproximando de mim. Minha filha, graças a Deus você está bem. Vocês sabiam que eu não estava bem, respondi, me afastando dela. Vocês sabiam exatamente onde eu estava e o que estava acontecendo comigo. Não era para ser assim, disse meu pai finalmente, levantando a cabeça. Eles prometeram que você ficaria bem, que seria só por um tempo. E vocês acreditaram? Ou fingiam acreditar? Porque era mais fácil? O silêncio na sala foi pesado e constrangedor. A gente estava desesperado, continuou meu pai. Devíamos muito dinheiro para pessoas perigosas. Eles iam nos matar se a gente não pagasse. Então vocês decidiram que era melhor eu morrer no lugar de vocês? Não era para você morrer? Explodiu minha mãe. Era só para você ficar longe por um tempo, até as coisas se acalmarem. Longe fazendo o quê? Trabalhando como escrava? Sendo abusada? Vocês sabiam o que acontece com crianças nesses lugares? Eles não responderam, porque não havia resposta que justificasse o que tinham feito. O delegado, que estava presente na conversa, finalmente interveio. Senhor José, Senhora Maria, vocês estão sendo acusados de tráfico de menores, abandono de incapaz e formação de quadrilha. Vocês têm direito a um advogado, e qualquer coisa que disserem pode ser usada contra vocês. Meus pais foram presos naquele mesmo dia. Eu os vi sendo levados algemados e senti uma mistura estranha de justiça e tristeza. Eles tinham merecido, mas ainda eram meus pais. Ainda era doloroso vê-los assim. Nos meses seguintes, o caso foi para a justiça. Houve julgamento, depoimentos, perícias. Eu tive que contar minha história várias vezes para juízes, advogados, promotores. Cada vez era doloroso, mas cada vez ficava um pouco mais fácil. Meus pais foram condenados. Meu pai pegou 8 anos de prisão, minha mãe pegou 6. A diferença na pena foi porque o juiz considerou que minha mãe tinha agido sob coação e demonstrado mais arrependimento. Durante o julgamento, descobri detalhes sobre o esquema que eles estavam envolvidos. Havia uma rede de tráfico de crianças que operava em várias cidades da região. Crianças eram compradas de famílias desesperadas e vendidas para trabalho escravo, adoção ilegal
ou coisa pior. Meus pais tinham se envolvido porque deviam dinheiro para agiotas ligados a essa rede. Quando não conseguiram pagar, foram convencidos a me entregar como forma de quitar a dívida. Não desculpa o que eles fizeram, disse a promotora, mas ajuda a entender como chegaram até esse ponto. Entender sim, mas perdoar seria outra história completamente diferente. Enquanto o processo corria na justiça, eu morava no abrigo de menores. Não era um lugar ruim, menos as cuidadoras, eram gentis, as outras crianças eram amigas, e eu tinha acesso à educação, cuidados médicos, tudo o que precisava, mas não era uma família. Foi quando apareceu Dona Helena. Ela era uma senhora viúva de 60 anos, sem filhos, que trabalhava como voluntária no abrigo há mais de 10 anos. Desde o primeiro dia que nos conhecemos, senti uma conexão especial com ela. Você me lembra minha sobrinha, ela disse, sentando ao meu lado durante uma das atividades do abrigo. Ela tinha seus olhos quando era criança. Dona Helena começou a me visitar regularmente, trazendo livros, conversando sobre a vida, me ouvindo quando eu precisava desabafar. Aos poucos, ela se tornou a figura materna que eu precisava naquele momento difícil. Você já pensou em adoção? Perguntei um dia, depois de meses de convivência. Penso nisso há anos. Ela respondeu, mas nunca encontrei a criança certa. Até agora, o processo de adoção demorou quase um ano para ser concluído. Havia burocracia, avaliações psicológicas, visitas da assistência social, mas no final deu certo. No meu 14º aniversário, Dona Helena oficialmente se tornou minha mãe adotiva. Mudei-me para a casa dela, uma casa pequena mas aconchegante, com um jardim cheio de flores e uma cozinha que sempre cheirava a comida caseira. Bem-vinda ao lar, ela disse no meu primeiro dia lá, me mostrando o quarto que tinha preparado para mim. Era um quarto simples, mas feito com amor. Paredes pintadas de azul claro, uma cama com colcha florida, uma escrivaninha perto da janela para eu estudar. Obrigada, mãe, respondi. E foi a primeira vez que chamei alguém de mãe desde que tinha saído de casa. Os primeiros meses foram de adaptação. Eu ainda tinha pesadelos frequentes, ainda me assustava com barulhos inesperados, ainda tinha dificuldade para confiar completamente. Mas Dona Helena foi paciente comigo, me dando tempo e espaço para me curar. Ela me matriculou numa escola nova, onde ninguém sabia da minha história. Eu podia ser apenas Ana, uma adolescente normal, com problemas normais de adolescente. Foi libertador poder reinventar minha identidade. Lentamente, comecei a fazer amigos novos. No começo era difícil me abrir, mas aos poucos fui aprendendo a confiar nas pessoas novamente. Descobri que nem todo mundo é capaz de traição, que existem pessoas boas no mundo que se importam de verdade. O primeiro ano com Dona Helena passou rápido. Eu me dediquei aos estudos, participei de atividades da escola, comecei a me sentir como uma adolescente normal, mas ainda carregava cicatrizes do que tinha passado. Foi Dona Helena quem sugeriu terapia. Não há nada de errado em pedir ajuda, ela disse. Todo mundo precisa de ajuda às vezes, especialmente depois de passar pelo que você passou. Comecei a fazer terapia com uma psicóloga especializada em trauma infantil. Doutora Sandra era uma mulher gentil, que nunca me pressionava a falar sobre coisas que eu não estava pronta para discutir. Aos poucos fui me abrindo, processando os sentimentos que tinha guardado por tanto tempo. Raiva é normal, ela me disse durante uma das sessões, quando explodi de raiva, falando sobre meus pais. Você tem direito de estar com raiva. O que eles fizeram foi terrível, mas eu ainda os amo, confessei, chorando. Como é possível eu ainda amar pessoas que fizeram isso comigo? Porque amor não é um interruptor que você liga e desliga, ela explicou. Especialmente amor de filha por pais. Você pode estar com raiva deles e ainda amá-los. Os dois sentimentos podem existir ao mesmo tempo. Essa conversa foi um divisor de águas para mim. Parei de me sentir culpada por ainda ter sentimentos conflituosos sobre meus pais e comecei a aceitar que minha relação com eles seria sempre complicada. Quando completei 16 anos, tomei uma decisão que vinha pensando há meses. Queria visitar meus pais na prisão. Dona Helena inicialmente resistiu à ideia. Você tem certeza de que está pronta para isso? Ela perguntou. Pode ser muito doloroso. Eu preciso fazer isso, expliquei. Preciso ter uma conversa com eles, olhando nos olhos deles, sabendo que sou mais forte agora. Ela concordou em me acompanhar
marcamos a visita através da advogada que ainda representava meus pais. O dia da visita foi tenso. A prisão era um lugar sombrio, cheio de grades, guardas e um ambiente pesado que me trouxe de volta algumas lembranças ruins. Mas eu estava determinada. Vi meu pai primeiro. Ele tinha envelhecido muito nos 2 anos de prisão. O cabelo estava grisalho, o rosto mais magro, os olhos cansados. Quando me viu, começou a chorar. Ana, ele disse, estendendo a mão na minha direção, através da grade que nos separava. Minha filha, não peguei a mão dele. Oi, pai, disse. Simplesmente. Você está bonita, ele disse. Cresceu bastante. É o que acontece quando a gente tem tempo. Ele entendeu a indireta. Ficamos alguns minutos em silêncio antes de ele falar novamente. Eu sei que você não veio aqui para me perdoar, disse. E eu entendo. Eu não me perdoo, também. Por que vocês fizeram isso comigo? Perguntei. A pergunta que me consumia há anos. Porque somos fracos, ele respondeu, sem hesitar. Porque somos covardes. Porque, na hora do desespero, pensamos só em nós mesmos. Não era para ser assim, disse. Pais devem proteger os filhos, não vendê-los. Eu sei disso todo dia, toda noite. A cada segundo que passo aqui, não passa um momento sem eu me arrepender. Arrependimento não desfaz o que aconteceu. Não, ele concordou. Não desfaz. A conversa com minha mãe foi ainda mais difícil. Ela estava numa prisão feminina do outro lado da cidade, e visitá-la significava reviver tudo novamente. Quando me viu, ela entrou em colapso. Chorou tanto que os guardas quase interromperam a visita. Minha menina, ela repetia entre os soluços. Minha menina, me perdoa. Não sei se posso perdoar, disse honestamente. Ainda não sei. Eu te amo tanto. Ela disse, nunca parei de te amar. Se me amassem, não teriam feito o que fizeram. A gente te amava, mas amava mais a própria vida. E isso faz a gente monstro. A honestidade brutal dela me pegou de surpresa. Eu esperava desculpas, justificativas, tentativas de minimizar o que tinham feito, mas ela estava sendo completamente honesta sobre seus defeitos. Você tá bem? Ela perguntou. Onde está morando? Está estudando? Contei para ela sobre Dona Helena, sobre minha nova vida, sobre a terapia. Ela ouviu tudo com atenção, fazendo perguntas, demonstrando interesse genuíno. Fico feliz que você encontrou alguém que cuida direito de você, ela disse. Alguém melhor do que eu. Você podia ter sido essa pessoa, respondi. Vocês dois podiam. Podíamos, ela concordou. Mas não fomos. Saí das 2 visitas emocionalmente exausta, mas com uma sensação de fechamento que eu não tinha antes. Não tinha perdoado meus pais, mas tinha entendido que eles eram pessoas falhas, que tinham tomado decisões terríveis em momentos de desespero. Isso não desculpava o que fizeram, mas me ajudava a entender que eles não eram monstros, eram apenas pessoas fracas que falharam na hora que mais importava. Continuei minha vida, focando nos estudos e na construção de relacionamentos saudáveis. Terminei o ensino médio com boas notas e entrei na faculdade de psicologia. Queria entender melhor a mente humana e talvez ajudar outras pessoas que tinham passado por traumas similares. Durante a faculdade, comecei a trabalhar como voluntária em organizações que combatiam o tráfico de pessoas. Era uma forma de transformar minha dor em propósito, de usar minha experiência para ajudar outras vítimas. Foi nesse trabalho voluntário que conheci outras pessoas com histórias similares à minha. Crianças que tinham sido vendidas por parentes, adolescentes que tinham escapado de situações de exploração, adultos que ainda carregavam as cicatrizes de abusos sofridos na infância. Descobri que minha história, por mais terrível que fosse, não era única. Havia milhares de pessoas que passavam por situações similares todos os anos. Essa descoberta foi ao mesmo tempo devastadora e libertadora. Devastadora porque me fez perceber a magnitude do problema. Libertadora porque me fez entender que eu não estava sozinha. Sua história pode ajudar outras pessoas, disse a coordenadora da organização não governamental onde eu trabalhava. Você já pensou em compartilhar o ralá publicamente? A ideia me assustava. Manter minha história privada era uma forma de proteção, de manter controle sobre quem sabia o que tinha acontecido comigo, mas também percebia que havia poder em compartilhar, em mostrar
para outras vítimas que era possível sobreviver e se reconstruir. Decidi começar devagar. Primeiro, compartilhei minha história em grupos de apoio, falando para pequenos grupos de outras vítimas. Depois, comecei a palestrar em escolas, alertando adolescentes sobre os sinais de aliciamento e tráfico. A cada vez que contava minha história, ela ficava um pouco menos dolorosa e um pouco mais poderosa. Não era mais apenas sobre minha dor, era sobre minha força. Não era mais apenas sobre o que tinham feito comigo, era sobre o que eu tinha feito para me reconstruir. Quando estava no terceiro ano da faculdade, recebi uma ligação que mudou tudo novamente. Era do advogado que tinha representado meus pais durante o julgamento. Ana, ele disse, e eu pude ouvir a gravidade na voz dele. Preciso te contar uma coisa. Sua mãe está muito doente. Minha mãe tinha desenvolvido câncer na prisão. Estava em estado terminal, e os médicos diziam que ela tinha poucos meses de vida. Ela está pedindo para te ver, disse o advogado. Mas eu entendo se você não quiser. Fiquei vários dias pensando naquilo. Parte de mim queria ignorar, deixar que ela morresse sem me ver, como uma forma de punição final pelo que tinha feito. Mas outra parte, a parte que ainda era sua filha, apesar de tudo, sabia que eu me arrependeria se não fosse. Dona Helena me acompanhou ao hospital da penitenciária onde minha mãe estava internada. Ela estava irreconhecível menos magra, careca, da quimioterapia, com a pele amarelada e os olhos fundos. Mas quando me viu, seus olhos se iluminaram de uma forma que eu não via há anos. Ana! Ela sussurrou, estendendo a mão trêmula na minha direção. Você veio. Dessa vez, eu peguei a mão dela. Oi, mãe. Ficamos algum tempo em silêncio, apenas nos olhando. Havia tanto para dizer, tantos anos de mágoa e ressentimento entre nós. Mas também havia algo mais fundamental. O amor complicado e doloroso entre mãe e filha, que nunca tinha completamente desaparecido. Eu vou morrer, ela disse finalmente. Eu sei. Tem uma coisa que eu preciso te falar antes disso. O quê? Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo muito difícil. Naquela noite, quando te entregamos para aqueles homens, eu quase mudei de ideia no último momento. Quando vi você gritando pedindo minha ajuda, eu quase corri atrás do carro. Mas não correu. Não correr. E vou carregar isso comigo para sempre, até no que vem depois da morte. Por que está me contando isso? Porque quero que você saiba que uma parte de mim sempre soube que estava errado. Uma parte de mim sempre lutou contra aquilo. Mas a parte covarde venceu. Lágrimas escorriam pelo rosto dela e eu senti meus próprios olhos se enchendo de água. Não estou te contando isso para que você me perdoe. Ela continuou. Estou contando porque você merece saber que tinha pelo menos uma pessoa no mundo que queria te proteger, mesmo que essa pessoa tenha falhado miseravelmente. Eu sei que você me amava, disse, surpreendendo a mim mesma. Sempre soube. Foi isso que tornou tudo mais doloroso. Me perdoa? Ela perguntou. E sua voz era de uma criança assustada. Olhei para ela menos minha mãe, a mulher que tinha me dado à luz, que tinha cuidado de mim nos primeiros anos de vida, que também tinha me traído da forma mais terrível possível. Ela estava morrendo, frágil e arrependida, pedindo perdão por algo imperdoável. Eu te perdoo, disse finalmente, e senti um peso sair dos meus ombros. Ela chorou então, um choro de alívio e gratidão que a consumiu completamente. Segurei sua mão enquanto ela chorava, e pela primeira vez em anos, senti que éramos mãe e filha novamente. Obrigada, ela sussurrou quando conseguiu se acalmar. Obrigada por me dar isso. Eu não estou te perdoando por você, expliquei. Estou te perdoando por mim, porque carregar tanto ódio estava me machucando mais do que te machucava. Ela morreu 3 semanas depois. Eu estava ao lado da cama dela quando aconteceu, segurando sua mão. Suas últimas palavras foram: eu te amo, minha filha. O funeral foi pequeno. Eu, Dona Helena, o advogado e alguns funcionários da prisão. Meu pai não pôde ir por questões de segurança. Não havia flores ou homenagens elaboradas. Apenas uma mulher falha sendo enterrada, levando consigo seus arrependimentos e sua culpa. Depois do funeral, visitei meu pai para contar sobre a morte da minha mãe. Ele recebeu a notícia em silêncio, absorvendo o peso de ter perdido a esposa enquanto estava preso por ter vendido a filha. Ela sofreu muito, ele disse finalmente. Nós todos sofremos, respondi. Eu ainda tenho 2 anos de prisão pela frente, ele disse. Quando eu sair, você vai me dar uma chance?
Pensei na pergunta por um momento. Meu pai, diferente da minha mãe, não estava morrendo. Ele ainda tinha tempo para tentar se redimir, para tentar construir algum tipo de relacionamento conosco. Quando você sair, disse, se você realmente tiver mudado, se você provar que não é mais a pessoa que me vendeu, talvez possamos conversar. É mais do que eu mereço, ele disse. Concordei. Mas também é mais do que eu conseguiria dar antes. O tempo muda. As pessoas... Você mudou, ele observou. Tá mais forte, mais segura. Tive que mudar para sobreviver. Saí da prisão naquele dia, sabendo que era provavelmente a última vez que falaria com meu pai, por anos, mas também saindo com uma sensação de fechamento que não tinha antes. Tinha perdoado minha mãe, tinha estabelecido limites com meu pai e tinha tomado controle da minha própria narrativa. Formei-me em psicologia. 2 anos depois, me especializando em trauma e terapia familiar. Comecei a trabalhar em uma clínica que atendia vítimas de violência, usando minha própria experiência para ajudar outras pessoas a processar seus traumas. Foi também nessa época que conheci o Ricardo. Ele era um assistente social que trabalhava com casos de adoção e nos conhecemos durante um seminário sobre proteção infantil. Era um homem gentil, paciente, que entendia as complexidades do trabalho com vítimas sem nunca me tratar como se eu fosse frágil ou quebrada. Você já pensou em escrever um livro sobre sua história? Ele perguntou um dia, depois de meses de namoro. Por quê? Porque você tem uma perspectiva única. Você passou por algo terrível, sobreviveu, se reconstruiu e agora ajuda outras pessoas a fazer o mesmo. Sua história poderia inspirar muita gente. A ideia ficou na minha cabeça por semanas. Escrever um livro significaria expor minha história para o mundo inteiro. Algo muito mais público do que as palestras que eu já dava, mas também significaria alcançar mais pessoas, potencialmente ajudar mais vítimas. Comecei a escrever aos finais de semana, revisitando memórias dolorosas, mas organizando-as de uma forma que pudesse ser útil para outras pessoas. O processo foi terapêutico e exaustivo ao mesmo tempo. O livro levou 2 anos para ficar pronto. Quando foi publicado, teve uma repercussão maior do que eu esperava. Recebi centenas de cartas e e-mails de pessoas que tinham passado por situações similares, de pais que queriam proteger melhor seus filhos, de profissionais que trabalhavam na área. Sua história me salvou, escreveu uma jovem de 19 anos. Eu estava em uma situação parecida, e depois de ler seu livro, tive coragem de denunciar e escapar. Essas mensagens me fizeram perceber que toda a dor que tinha passado tinha servido para alguma coisa, que minha experiência terrível tinha se transformado em uma ferramenta para ajudar outras pessoas. Ricardo e eu nos casamos quando eu tinha 28 anos. Foi uma cerimônia pequena, na casa da Dona Helena, rodeada apenas pelas pessoas que realmente importavam. Dona Helena me entregou no altar, e no momento em que ela colocou minha mão na do Ricardo, senti que finalmente tinha encontrado a família que sempre mereci ter. 2 anos depois, decidimos adotar uma criança. Tem certeza de que está pronta para isso? Perguntou a assistente social durante o processo de avaliação. Nunca vou estar completamente pronta, responde honestamente, mas sei que tenho muito amor para dar, e entendo melhor do que a maioria das pessoas o que é precisar de uma família. Fomos pareados com a Sofia, uma menina de 8 anos que tinha sido retirada de uma família abusiva. Quando a conhecemos pela primeira vez, ela estava assustada, desconfiada, construindo paredes ao redor de si mesma para se proteger. Oi, Sofia, disse, me abaixando para ficar na altura dela. Meu nome é Ana. Ela não respondeu, apenas me olhou com seus olhinhos grandes e assustados. Eu sei que você está com medo, continuei. É normal ter medo. Quando eu era criança, também passei por coisas difíceis, mas quero que você saiba que estamos aqui para cuidar de você. Aos poucos, ela começou a se abrir. Foi um processo lento, cheio de retrocessos e pequenas vitórias. Havia noites em que ela acordava gritando com pesadelos. Havia dias em que se recusava a falar com qualquer um. Havia momentos em que testava nossos limites, esperando que a rejeitássemos como outras pessoas tinham feito. Mas também havia momentos de progresso. O primeiro sorriso, genuíno. A primeira vez que me chamou de mãe, a primeira noite em que dormiu tranquila, sem pesadelos. Você é boa nisso.
observou Ricardo uma noite, depois de uma crise particularmente difícil da Sofia. É como se você soubesse exatamente o que ela está passando. Eu sei, respondi. E isso dói às vezes, reviver meus próprios traumas através dela. Mas também significa que posso ajudá-la de uma forma que poucas pessoas conseguiriam. Sofia estava conosco há 2 anos, quando meu pai foi solto da prisão. Ele me ligou alguns dias depois da libertação. Ana, disse, e sua voz soava diferente, mais humilde, mais quebrada. Sei que você deve estar ocupada, mas será que podíamos conversar? Marquei de encontrá-lo em um café público, em território neutro. Dona Helena se ofereceu para me acompanhar, mas decidi que era algo que precisava fazer sozinha. Ele estava muito mudado, os cabelos completamente grisalhos, o rosto marcado pelos anos de prisão, os olhos que antes eram arrogantes, agora mostravam humildade e remorso. Você está bonita, foi a primeira coisa que disse, e parece feliz. Eu sou feliz, respondi. Construí uma vida boa. Fico feliz em saber disso. Não por mérito meu, mas fico feliz. Ficamos alguns minutos em silêncio, bebendo café e nos observando. Eu tentava encontrar nele algum resto do pai que eu tinha amado na infância, e ele parecia estar fazendo o mesmo comigo. Eu mudei, ele disse finalmente. A prisão me ensinou muitas coisas sobre mim mesmo, sobre as escolhas que fiz. Fiz terapia lá dentro, participei de grupos de apoio. Não estou usando isso como desculpa, mas quero que você saiba que reconheço a gravidade do que fiz. E o que você quer de mim agora? Nada, ele respondeu, me surpreendendo. Não venho aqui pedindo perdão ou uma segunda chance. Venho aqui para dizer que aceito as consequências das minhas escolhas. Se você nunca mais quiser me ver, vou entender. Se quiser manter contato superficial, vou agradecer. Se algum dia, no futuro distante, quiser tentar reconstruir alguma coisa, vou estar aqui. A humildade dele me pegou desprevenida. Eu esperava desculpas desesperadas, tentativas de manipulação, promessas vazias, mas ele estava apenas sendo honesto sobre sua posição. Tenho uma filha agora, disse. Uma menina adotada que passou por traumas similares aos meus. Como ela está? Melhorando, devagar, mas melhorando. Você deve ser uma mãe maravilhosa para ela, ele disse. E havia orgulho genuíno na voz dele. Sempre soube que você seria especial. Se soubessem disso, não teriam me vendido. Você tem razão. Nós não soubemos ser os pais que você merecia. A conversa durou 2 horas. Não foi uma reconciliação, mas foi um início de alguma coisa. Talvez não fosse possível reconstruir uma relação pai e filha tradicional, mas talvez fosse possível construir algum tipo de paz entre nós. Nos meses seguintes, mantivemos contato esporádico. Ele ligava uma vez por mês, perguntando como eu estava, contando sobre seu trabalho em uma oficina mecânica, sobre a casa pequena onde morava sozinho. Não falávamos sobre o passado nessas conversas. Era como se estivéssemos conhecendo um ao outro pela primeira vez. Quando Sofia completou 10 anos, ela fez uma pergunta que me pegou desprevenida. Mãe, você tem pai e mãe? Tive, respondi cuidadosamente. Minha mãe morreu há alguns anos. E meu pai? É complicado. Complicado como? Expliquei para ela de forma adequada para a idade, que meus pais tinham me machucado quando eu era criança e que por isso nossa relação era difícil. Mas você perdoou eles? Perdoei minha mãe quando ela estava morrendo. Com meu pai, ainda estou tentando descobrir o que sinto. É difícil perdoar pessoas que machucam a gente, ela disse, com a sabedoria precoce de quem passou por traumas. Às vezes eu ainda fico com raiva da minha família antiga. E tá tudo bem ficar com raiva, respondi. Raiva é um sentimento normal quando somos machucados. Mas é melhor perdoar, é melhor para nós, não para as pessoas que nos machucaram. Perdoar é algo que fazemos para nossa própria paz, não para dar uma segunda chance para quem nos fez mal. Alguns meses depois, decidi apresentar Sofia ao meu pai. Foi uma decisão difícil, mas senti que era importante para ela entender que famílias são complicadas, que é possível manter relacionamentos com limites claros. Vovô José disse para ela antes do encontro: não é como vovó Helena. Ele fez coisas ruins no passado, mas está tentando ser uma pessoa melhor agora. O encontro foi cuidadosamente supervisionado, em um parque público,
com tempo limitado. Meu pai foi gentil com Sofia, mas respeitoso com os limites que estabeleci. Ele não tentou agir como um avô tradicional, não fez promessas que não poderia cumprir. Sua filha é linda, ele disse para mim. Quando Sofia estava brincando no playground, ela tem sorte de ter você como mãe. Ela tem sorte de ter uma família que a protege, respondi, deixando clara a diferença entre nossa situação e a que ele tinha criado comigo. Hoje, aos 53 anos, tenho uma vida que jamais imaginei ser possível quando era aquela criança de 12 anos sendo vendida pelos próprios pais. Tenho uma carreira que me dá propósito, um marido que me ama e me apoia, uma filha que está se curando e crescendo em um ambiente seguro e uma mãe adotiva que me deu o amor incondicional que sempre mereci. Meu relacionamento com meu pai continua limitado, mas ele é uma presença periférica na minha vida. Não um pai no sentido tradicional, mas uma pessoa que fez parte da minha história e que está tentando ser melhor. É mais do que pensei que seria possível anos atrás, mas ainda menos do que teria sido se ele tivesse feito escolhas diferentes quando eu precisava dele. Continuo trabalhando com vítimas de tráfico humano. Escrevi 2 livros sobre o assunto e dou palestras pelo país inteiro. Cada vez que conto minha história, espero que chegue aos ouvidos de alguém que precisa ouvir, que é possível sobreviver, que é possível se reconstruir, que os piores momentos da nossa vida não definem quem somos destinados a ser. Para quem está me ouvindo agora e passou por algo parecido, você não está sozinho. O que aconteceu com você foi terrível e injusto, mas não é o fim da sua história. Existe vida depois do trauma, existe felicidade depois da dor, existe família depois da traição. Para os pais que estão ouvindo, protejam seus filhos acima de tudo. Não existe situação, não existe dívida, não existe problema que valha a segurança de uma criança. Seus filhos confiam em vocês completamente. Não quebrem essa confiança. E para qualquer pessoa que esteja numa situação de perigo agora mesmo, peça ajuda. Fale com alguém, denuncie Ancora, se preciso. Sua vida vale mais do que qualquer circunstância que esteja mantendo você preso. Minha história começou com uma traição terrível, mas termina com amor, família verdadeira e propósito. Se eu conseguir reconstruir minha vida depois de tudo que passei, você também consegue reconstruir a dor que você sente hoje não vai durar para sempre. A força que você está desenvolvendo para sobreviver vai te servir para o resto da vida. E o amor que você merece está esperando por você do outro lado de toda essa escuridão. Nunca desista de si mesmo. Você vale muito mais do que qualquer pessoa que te machucou jamais quis que você acreditasse.